Tema de hoje: os dois filhos perdidos. Quero estudar com vocês a assim chamada parábola do filho pródigo, que na verdade mostra um pai amoroso e dois filhos completamente perdidos. É o que nós vamos estudar, lendo aqui, estudando cada detalhe desse texto. Vem comigo. Lucas capítulo 15, do versículo 11 em diante, o texto é longo, eu peço que você preste bastante atenção na leitura do texto. Jesus continuou, note que esse texto, só pelo início já percebe, ele está dentro de um contexto. Nós vamos ver o contexto daqui a pouco ainda. Jesus continuou. Um homem tinha dois filhos. O mais novo disse a seu pai: pai, eu quero a minha parte da herança. Assim, ele repartiu a propriedade entre eles. Não muito tempo depois, o filho mais novo reuniu tudo o que tinha e foi para uma região distante e lá desperdiçou os seus bens vivendo irresponsavelmente. Depois de ter gasto tudo, houve uma grande fome em toda aquela região e ele começou a passar necessidade. Por isso foi empregar-se com um dos cidadãos daquela região que o mandou para seu campo a fim de cuidar de porcos. Ele desejava encher o estômago com as vagens de alfarrobeira que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Caindo em si, ele disse: quantos empregados de meu pai têm comida de sobra e eu aqui morrendo de fome? Eu me porei a caminho e voltarei para meu pai e lhe direi: pai, eu pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. A seguir levantou-se e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para o seu filho e o abraçou e beijou. O filho lhe disse: pai, pequei contra o céu e contra ti. Não sou mais digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: depressa, tragam a melhor roupa e vistam nele. Coloquem um anel em seu dedo e calçados em seus pés. Tragam um novilho gordo e matem-no. Vamos fazer uma festa e alegrar-nos. Pois este meu filho estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. E começaram a festejar o seu regresso. Como se fosse uma grande peça teatral, fim do primeiro ato. Fecham-se as cortinas e todo mundo fica imaginando a festa. Abrem-se as cortinas, início do segundo ato. Enquanto isso, o filho mais velho estava no campo. Quando se aproximou da casa, ouviu a música e a dança. Então chamou um dos servos e perguntou-lhe o que estava acontecendo. Este lhe respondeu: seu irmão voltou e seu pai matou o novilho gordo, porque o recebeu de volta, são e salvo. O filho mais velho encheu-se de ira e não quis entrar. Então seu pai saiu e insistiu com ele. Mas ele lhe respondeu ao pai: olha, todos esses anos eu tenho trabalhado como um escravo ao teu serviço. Eu nunca desobedeci às tuas ordens, mas tu nunca me deste nem um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Mas quando volta para casa esse teu filho, que esbanjou teus bens com as prostitutas, matas o novilho gordo para ele. Disse o pai: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas nós tínhamos que celebrar a volta desse seu irmão e alegrar-nos, porque ele estava morto e voltou à vida, estava perdido e foi achado. E fecham-se as cortinas. Vamos entender o contexto da parábola, porque uma história de Jesus contada é muito interessante, ela fala por si só. Mas quando você a situa no momento e no lugar onde ele contou isso, ela começa a ganhar outros significados. E é o que nós vamos ver aqui agora no texto. Em Lucas 15, como você vê, é o mesmo capítulo, no início desse capítulo, eu colecionei aqui alguns dos versículos para nós entendermos um pouco o contexto desse texto. Diz aqui assim: todos os publicanos e pecadores
estavam se reunindo para ouvi-lo. Mas os fariseus e os mestres da lei o criticavam. Este homem recebe os pecadores e come com eles. Então, Jesus lhe contou esta parábola, e conta uma parábola de uma ovelha que estava perdida, que o pastor deixa ali as 99, vai atrás daquela uma e traz esta uma. E aí depois ele emenda numa segunda parábola, contando de uma mulher que havia perdido uma moedinha insignificante, mas ela revira a casa toda até que encontra esta moedinha dela. E depois, no versículo 11, Jesus continuou e conta a parábola que nós lemos, na qual agora temos então a parábola da ovelha perdida, da moeda perdida e a parábola de um filho perdido. E ele ainda está o quê? Como diz o primeiro versículo, ali, o primeiro e o segundo desse texto que você acabou de ler agora, ele ainda está explicando o que diz no versículo 2, por que ele recebia pecadores e comia com eles. É interessante isso, porque quando os fariseus estão encrencando que Jesus recebia, note a palavra, recebia e comia com eles, o que dá a entender é que Jesus os recebeu em casa. Jesus tinha sua casa. Ele não tinha onde morar. Tinha sim. João e André chegam para Jesus e perguntam, onde o senhor mora? Ele falou, vem ver. Eles foram e entraram na casa dele e passaram a tarde com ele. Jesus tinha lugar assim. Mas a Bíblia diz que o Filho do Homem não tem onde reclinar na cabeça. Verdade. Jesus depois, quando saiu, o que ele quis dizer é que ele não tem bens nesse mundo. É nesse sentido que ele queria dizer. Mas Jesus dormia de alguma forma. Agora, o interessante é que Jesus, então, o que dá a entender no texto, é que Jesus havia feito um jantar ou algo parecido e recebido na sua casa essas pessoas. E como era ritual na época, você ficava à porta, recebia as pessoas, dava-lhes um beijo, trazia para dentro da casa, lavava os pés dessas pessoas, preparava um jantar e recebia essas pessoas e passava muito tempo com eles. E como era costume também nesses jantares, é nesses jantares que se faziam os discursos. Isso você vai ver em outras parábolas de Jesus. E agora, então, olha só, a casa de Jesus está cheia de gente mal vista pela sociedade. E os fariseus do lado de fora, não querendo entrar para a festa que Jesus deu, fica lá do lado de fora querendo criticar. Jesus sai, conversa com eles e conta essas 3 parábolas. E nessa terceira começa a ficar muito claro já quem são os personagens, visto que você já leu essa parábola aqui comigo. Vamos entrar para dentro da parábola agora. Na parábola começa falando de um homem já, não é? Que um filho mais novo, que chega para o seu pai e fala, pai, eu quero a minha parte da herança. Eu queria que você entendesse como é que soou isso aos ouvidos daquele pai. A herança só é repartida depois da morte. E o filho, querendo mais o dinheiro do que a companhia do pai, ele chega para o pai e fala, pai, já que você não morre, me dá minha parte da herança. Na verdade, foi ofensivo isso que o filho fez. Era como se o filho chegasse assim para o pai e falasse, eu quero que você morra, mas você demora para morrer. E eu quero curtir a minha vida com o teu dinheiro. É assim que soou, muito ofensivo. O pai vendeu parte da sua propriedade. Aquilo era parte da vida dele. Ele doou parte da sua vida para aquele menino e ainda assim deu-lhe o que lhe pertencia e enviou esse menino embora. Agora, por que o filho mais velho ficou quieto? Porque o mais velho, nessa hora, deveria entrar como reconciliador disso tudo. Chegar para o mais novo e falar, o que você está falando do pai? Que absurdo é esse que você está falando? E tentar reconciliar o coração desse rapaz com o mais novo. Note na parábola, nas 3 parábolas, uma coisa interessante. A ovelha perdida, alguém foi buscar. A moeda perdida, alguém foi procurar.
Agora, o filho perdido, ninguém foi atrás. Porque quem tinha que ir atrás do filho perdido era esse filho mais velho, e ele não foi. Ele não quis saber disso. Então, na parábola, Jesus está mostrando muito isso para os fariseus. Ele está mostrando para os fariseus: olha, esse povo que está aqui dentro de casa é filho perdido, que já aprontou muito na vida, mas eu estou abrindo o braço e recebendo eles. E vocês que deveriam, na verdade, ter ido buscá-los, está agora chateado porque eu estou recebendo eles? O filho mais novo se sai brigado com o pai, vamos dizer assim, numa situação de vergonha para aquele pai. Mas agora acontece algo: esse rapaz, ao sair, ele se torna uma persona non grata naquele vilarejo. Porque os vilarejos antigos, eles eram em torno de clãs, de famílias. Todo mundo se conhecia, todo mundo é parente naqueles vilarejos. E então esse menino, aprontando isso com seu pai, ninguém mais iria recebê-lo. Ele mesmo se excluiu da família. Vai para um lugar distante, acaba-se o dinheiro, começa a se tornar um pedinte, e as pessoas dão para ele o pior serviço possível que pudesse dar para alguém vindo ali do meio dos judeus. Porque judeu não poderia comer carne de porco, o judeu não poderia criar porcos. Se o judeu tivesse contato com porcos, ele estaria imundo, ele não poderia participar das festividades do sábado, ele não poderia servir a Deus, não poderia nada disso, que ele estaria contaminado. E aí ofereceram para ele: se você quiser é isso, ou seja, nega até tua religião, se é que você quer dinheiro, quer comer. E esse rapaz aceitou. Ele estava numa outra terra que não era dos judeus. Mas talvez fizeram isso até num ato de zombaria com ele. Tal foi a humilhação que esse rapaz passou. Diz o texto que ele comia a comida que era dada aos porcos. Vou abrir um parênteses aqui e contar uma pequena curiosidade aqui para vocês. Ele comia dessas vagens de alfarrobeira que os porcos comiam. Mas deixe-me lhes mostrar um pouquinho, aqui apenas abrindo um parêntese aqui, falando da alfarrobeira. A alfarrobeira é essa árvore bonita que vocês estão vendo aqui, e essas são as vagens de alfarrobeira. As vagens da alfarrobeira, elas são docinhas. Inclusive, eu já li escritos de alguns árabes que tem saudade da sua infância, quando coletava essas vagens de alfarrobeira, enchia os seus bolsos e ficava comendo. Mais ou menos o M&M da época, entendeu? É verdade, inclusive você pode encontrar receita na internet que faz das vagens de alfarrobeira algo parecido com chocolate. Na verdade, faz um chocolate disso, só que não é energético. Então, é um chocolate diferente que se faz, muito parecido com o que a gente conhece do cacau, é feito. Então, era docinha. E eu queria te chamar a atenção para um nome interessante dessa árvore. Essa árvore também ela é conhecida como árvore gafanhoto. Interessante isso. Por causa do nome hebraico dela e provavelmente também pelo jeito das vagens de alfarrobeira, o modo como elas ficam grudadas ali na árvore e que algumas delas lembram mesmo um pouquinho o gafanhoto. Então, aqui, depois que eu estudei isso, é que eu voltei a ter simpatia por um personagem bíblico. Tem um personagem bíblico chamado João Batista, e diz que ele se alimentava de mel silvestre e gafanhotos, e eu confesso, eu tinha um nojo de João Batista que você não imagina. Eu era criança e na minha casa tinha muito mato em casa, muita plantação, e o que não faltava lá era gafanhoto, grilo, essas coisas. Quando eu via gafanhoto, embora eu ache o gafanhoto muito assim, bonitinho como ser, mas imaginar comendo aquilo, eu tinha um nojo de João Batista que eu não aguentava. Eu não gostava desse texto da Bíblia quando eu era criança. Mas aqui resgataram João Batista comigo. Na verdade, é uma questão de erro de tradução. João Batista não comia gafanhotos, mas João Batista comia as vagens da alfarrobeira, que é chamada de árvore gafanhoto. Aliás, hoje, ela é chamada de pão de São João.
lá naquele lugar, se referindo a João Batista. Então, é isso que João Batista comia. Ótimo, muito bom. Só que não é essa as que os porcos comiam. Há um outro tipo de alfarrobeira, mais silvestre, que ela possui umas bagas muito duras. Esta daqui, por exemplo, ela fica presa no pé, ela não cai no chão, você tem que ir colhê-las. As outras não, elas são um pouquinho até espinhudas e elas caem no chão, e são essas as que os porcos comem. Não tem gosto de nada, é uma coisa assim, ruim de se comer, e era esse tipo de comida que esse rapaz estava comendo. Aí, então, ele cai em si, ele falou, eu tive uma ideia, eu vou voltar para a casa do meu pai. Não tem jeito, porque o empregado mais barato do meu pai come melhor do que eu. Então, ele pensou assim, pai, ele falou, eu vou voltar, vou chegar para o meu pai e falar, pai, eu pequei contra os céus, e agora chama atenção também, pequei contra ti. Porque o que ele cometeu foi um pecado contra o pai dele. Ele desejou a morte do pai. Ele desprezou o pai. Vou te dizer mais. No Oriente Médio, e isso em algumas partes da África é assim até hoje, a ideia é que os filhos cuidem dos pais quando estes são idosos. Ou seja, toda a renda, tudo que se tem, pertence ao pai, inclusive as pessoas. As filhas são negócios do pai, o pai vende as filhas. Quando você vai se casar, a pessoa compra sua filha, pagando aquele dote, e os filhos produzem riqueza para o pai. Quando o pai morre, ele divide, no caso aqui, vamos lá, 2 filhos, então 2/3 fica para o filho mais velho, sempre o mais velho tem o dobro dos outros, e depois 1/3 ficaria para o mais novo. É assim que era no Oriente Médio, aliás, em alguns lugares é assim até hoje. E esse menino gastou o dinheiro com o qual ele deveria ajudar o pai na sua velhice. Ele deveria, é como se ele gastasse a aposentadoria e o fundo de garantia do pai. Então ele pecou contra o pai, e ele gastou tudo, ele torrou tudo. E então ele resolve voltar e falar que, olha, eu não preciso de ser filho mais, eu deixei de ser filho, mas me aceita como um empregado, porque eu quero não só me sustentar, mas eu quero pagar o que eu devo. Então eu preciso de um salário para isso, que seja baixinho, que seja o mais barato de todos, o diarista, que é o texto que está aqui. Então, quando ele vem, vamos imaginar como foi esse encontro com o pai. Diz o texto que este homem, ao ver o seu filho de longe, saiu correndo na sua direção. Este ato de sair correndo não chama atenção para nós, mas para os leitores da época tem uma força muito grande. Porque um homem, principalmente um senhor, nunca sairia correndo. Correr é coisa de criança. Tem algumas coisas que não faz parte da nossa cultura, né? Por exemplo, no Oriente Médio, ali nesses tempos bíblicos, homem não sobe na árvore, porque isso é coisa de criança, é indecente um homem subir numa árvore. Coisa interessante. Para nós não tem nada a ver, mas são coisas culturais. Mas, por exemplo, um homem não sai correndo, até por causa do modelo das roupas da época. Para ele correr, ele deveria levantar seu manto, né, para poder sair correndo, aparecendo suas pernas. É muito indigno isso, muito indigno. Agora imagina o homem mais querido e talvez o mais digno e o mais rico e tudo mais do vilarejo. Você vê aquele senhor que é querido por todos correndo num vilarejo que nada acontece, entende? Pacato. Uma situação daquela já era digna de todo mundo. Opa, vamos ver o que está acontecendo, né? E todo mundo começa a juntar o povo para ver o que era. Esse homem sai correndo porque soube já do seu filho vindo na sua direção. Quando ele vê o filho, é interessante que o texto mostra que ele se lança sobre o filho, ele beija o filho.
Na verdade, o filho deveria se ajoelhar, beijar as mãos do pai como sinal de pedir perdão. O homem não faz nada disso. O homem, ele se precipita, ele se toma à frente, ele pega o filho, ele abraça o filho. O texto fala que ele beijava, e o texto dá a entender que ele beijava continuamente, ele beijava. O filho tenta falar para ele: pai, pequei contra o céu e perante ti. E antes que ele fale outra coisa, o pai tampa a boca dele, você não pode falar mais nada, você é meu filho. Beijou ele, e imediatamente ele se dirige aos seus servos, porque cá entre nós, os servos estavam ali agora, e assim, o que é para fazer? É para dar umas pancadas no cara? O que nós vamos fazer? O que o senhor falar, a gente faz. Mas o pai imediatamente vira para os servos e diz assim para eles: prepara para ele a melhor roupa. Ora, que roupa seria essa? A melhor roupa é a roupa do pai. As dele ele levou. A melhor que tinha lá era do pai. Não, as roupas naquele tempo não é uma roupa de medidas como as nossas aqui. Sendo aqueles mantos, servia do pai no filho tranquilamente, ainda mais um filho adulto. Então a melhor roupa é a roupa do pai. Ele falou: coloca da minha roupa nele, a melhor que tiver. Coloca o anel na mão dele, é o anel que tem o símbolo da nossa família, ele vai poder responder pela nossa família. E tem mais: coloque sandálias nos pés dele, o que mostrando que os servos iriam se dobrar diante dele, iriam servir, dizendo para os servos: ele é chefe de vocês, ele é parte dessa família, este filho está restaurado no nosso meio. Imediatamente ele dá mais uma ordem: matem o bezerro gordo. A única razão para ele fazer isso é porque era uma baita de uma festa. Um bezerro gordo alimentaria algo mais do que 70 pessoas, por exemplo. Num tempo em que não existe refrigeração, a carne deveria ser consumida no mesmo dia. E ali, então, ele manda fazer uma grande festa. Em outras palavras, ele convidou o vilarejo inteiro para aquela festa. Então, começam-se as festas, vamos fazer o bezerro gordo, vamos preparar tudo, e aí começa o povo chegar, começam os músicos tocando. Já se começava a música antes do tempo da festa, que era tamborins e flautas e coisa parecida, e o povo começando a dançar, e aquele movimento todo naquele vilarejo pacato começa a virar aquele movimento todo. Criança não entrava para dentro da festa, criança ficava para lá de fora da festa. Alguns costumes médio-orientais são bem diferentes dos nossos. Quando eu estive recentemente numa região da África que tem os costumes do Oriente Médio, eu me espantei quando, na hora do almoço, serviram as pessoas e as crianças todas ali. E eu não entendo, por que não dá para a criança primeiro? Não, a gente come e a criança come o que sobra do nosso prato. Esse é o costume deles. E eu não podia contrariar aquele costume, não é? Como os pratos lá eram enormes, né? E eu comia, talvez, aqui dá para alimentar minha família toda por uns 2 dias, né? Então as crianças comeram muito bem do meu prato ali. Mas são costumes assim. Então a criança não entra para a festa, só os adultos entravam para a festa, mas a criança faz as festas dela. Imagina, todas as crianças do bairro reunidas na porta ali da fazenda, ou do lado de fora, nas ruas da fazenda, né? E brincando, juntar, e elas fazem a festa delas, né? E ali, então, começa aquele auê todo na cidade, aquela festa toda, naquele vilarejo, na verdade. E nesse momento, chega o filho mais velho. Quando ele chega, certamente ele se deparou com uma dessas crianças. O texto, na nossa tradução, fala servo, mas é muito provável que não seja servo ali, que seja um menino, porque os servos estavam ocupados com as festas. Então, uma das crianças chega ali para ele, e ele pergunta: o que está acontecendo? O teu irmão voltou e tudo mais, tal. E o cara empaca. Nisso o pai fica sabendo: seu filho mais velho chegou, mas ele não quer entrar na festa. O pai sai da festa e vai lá para fora. E conversa com o menino lá do lado de fora. E nesse papo com o menino ali do lado de fora,
O pai o convida para entrar, o pai insiste com ele para entrar, porque, na verdade, estava faltando o papel dele ali. Nessas festas, o filho mais velho, ele faz um papel de mordomo anfitrião da festa. É aquela pessoa que vai de mesa em mesa, ver se está tudo bem, se estão precisando de alguma coisa. Ele é a pessoa muito importante, porque numa festa fazendo isso, é como se o pai dissesse assim: olha, eu estou dando do meu melhor, o meu filho mais velho, o meu primogênito está servindo vocês. É dessa forma que se dava festas e jantares naquele tempo. Mas o rapaz não entra na festa. Quando alguém dava uma festa, você era convidado e não ia na festa, aquilo era uma grande ofensa para aquela pessoa. Jesus mostra isso numa outra parábola, dizendo de um homem que deu uma grande festa, mandou chamar as pessoas e boicotaram este homem não indo na festa. E este homem então fala: então saia pelas vielas e tudo mais, e traga os aleijados, tragam os coxos, os mendigos, e encha a minha casa. Então, você conhece isso numa outra parábola de Jesus. Nessa daqui, o homem faz a festa e todo mundo vai, e o filho mais velho agora desonra o pai, não indo na festa. E ele: eu não vou entrar. Eu não vou entrar. E pior ainda, esse também insulta o pai. Quando ele fala para o pai assim, por exemplo, diz o seguinte: o senhor nunca me deu um cabrito para eu festejar com os meus amigos. Naquela sociedade, não se faz festa sem a família. Festa é algo da família. Dizer que ele preferia estar com os amigos, ele está dizendo que eu não sou parte dessa família. Os amigos dele não incluíam a família. Na verdade, esse mais velho tinha lá suas diferenças do irmão mais novo, mas estava fazendo a mesma coisa do que o irmão mais novo fez. O filho mais novo era agora um pecador honrado. Se arrependeu, aceitou o amor do pai e entrou para casa. O filho mais velho era um santo hipócrita, certinho nas atitudes, mas carregava no seu coração sentimentos ruins. Quando o mais velho chega para o pai e ele fala assim: olha, esse teu filho, note que ele não falou esse meu irmão, esse teu filho, o que está dizendo é o seguinte: ele se exclui da família. Tem mais um insulto aqui que a gente não percebe bem, porque não faz parte tanto, quer dizer, faz parte da nossa cultura, mas passa batido no texto. Qualquer pai era chamado de senhor ou por pai. Pai é um título honrado. Então ele deveria dizer, lembra o mais novo, quando falou: meu pai, pequei contra o céu e perante ti. Então ele tem que se dirigir desta maneira. Faltar com este título era uma falta de honra. Alguns de vocês não passaram por isso, outros talvez passaram. Quem aqui na sua casa, você tinha que chamar o seu pai, sua mãe ou sua avó de senhor e senhora, e não podia de maneira alguma chamar de você? Alguns são, não estou sozinho aqui, não estou sozinho. Pois é. Meu pai era firme nisso, minha avó era mais ainda. Se eu chegasse para minha avó, por exemplo, e falasse: vó, você... Ela ia parar e falar: hein? Não é? Quase que dizendo assim: que dentes lindos você tem, não é? Quer perder algum? Quase que isso. Porque não podia se chamar vó ou pai de você, sempre senhor e senhora. E esse mais velho desonra ao pai sem sequer chamá-lo de pai. Para dizer, quando ele diz assim: esse seu filho que gastou dinheiro com prostituta, que parte do texto disse isso? Nenhuma. Ele queria difamar o mais novo, porque fazer isso naquele tempo era digno de exclusão da família, inclusive até de apedrejamento. Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte: eu queria que esse mais novo morresse, era isso que eu queria.
E ele não estava feliz nem um pouquinho desse mais novo ter sido aceito de novo pelo pai. Isso não lembra exatamente o contexto onde o texto está sendo falado? Os fariseus estão do lado de fora e Jesus numa festa lá dentro, com um monte de gente que não prestava na sociedade, mas tudo arrependida, e entrou para a festa. E eles, santarrões religiosos, do lado de fora, criticando quem está dentro. Esse mais velho, quando chega para o pai e fala assim: o senhor nunca me deu um cabrito. E o pai fala: mas filho, tudo que eu tenho é teu. É meu, mas eu não posso dispor de nada, porque está tudo no teu favor enquanto o senhor está vivo. Talvez o pai perguntaria assim para ele: então você também está querendo que eu morra? É isso? O que a gente vê aqui é que tanto um filho mais novo quanto o mais velho tinha coração ruim. Só que um era coração ruim devasso, o outro era coração ruim religioso. Igualzinho os dois. O pai demonstrou amor ao mais novo e agora também demonstrou amor ao mais velho. Porque quando ele chega para o mais velho e fala assim: filho, este seu irmão, ele está dizendo: você é parte dessa família. É sua essa família. É sua tudo que está aqui. Entra para cá. Ele estava perdido, ele estava morto e agora está vivo. Entra para cá. O teu irmão, que você não gosta, entrou para a festa. Você vai entrar ou não? Fecham-se as cortinas. Interessante que a parábola para aqui. Jesus não dá a resposta. Porque a hora que ele acaba de contar essa história, ele está diante dos fariseus com uma festa acontecendo lá na casa dele. Ele está querendo dizer agora: vocês me contam, o irmão mais velho entra ou não para essa festa que está tendo aqui na minha casa? Agora eram eles que tinham que dar essa resposta a essa pergunta. Agora, essa parábola é tão gostosa, porque ela nos absorve para a história, não é? Você percebe que eu e você entramos para a história? Nós entramos para a história, nós fomos para o vilarejo, a gente viu a cena, né? A gente talvez ficou do lado dos servos um tempo, dizendo: esse menino. Quando veio o menino, falou: quero só ver. Quando o pai abriu os braços, falou: nossa, que legal. Vai ter festa? Que bom, vai ter festa. E o filho mais velho apareceu, tadinho dele, né? Tadinho. Depois houve o cara: nossa, o cara era ruim, eu não sabia que ele era tão ruim assim, não. Que coisa, achando que era um carinha tão bonzinho. Olha quanta maldade nesse coração, meu Deus. Que coração peludo desse menino, né? E o pai pega e ama esse aqui também. Eu e você somos esses dois filhos. Ocasionalmente, num momento ou em outro, ao mesmo tempo. É você quem tem que julgar isso. Jesus não julgou os fariseus. Ele contou uma história e deixou que eles julgassem. Vocês vão ou não vão entrar na festa? Então, não são só eles que têm que dar resposta para essa questão. Sou eu e você também. Você está disposto a perdoar todo mundo ou não? Vamos começar aqui com algumas perguntas e eu vou analisar 3 coisas aqui com vocês e vou ser rápido nelas. Primeiro, amamos o que Deus pode nos dar mais do que Ele mesmo? Esses 2 meninos, esses 2 homens, amavam mais as coisas e os bens do pai do que o próprio pai. Eles estavam mais interessados no que o pai poderia dar para eles e nem um pouquinho interessados nos sentimentos do pai. O mais novo, quando fez tudo aquilo, nem se importou o quanto feriu o coração daquele pai, o que ele disse: pai, eu quero que você morra, mas como você não morre, me dá teu dinheiro. E o mais velho, quando chega e fala: olha, esse teu filho, eu queria estar com meus amigos, não queria estar com essa família, também se excluindo, não estava nem aí com esses sentimentos do coração do pai. O momento mais glorioso do pai, que é a volta do filho, uma festa que ele fez para todo mundo, é difamado pelo próprio filho mais velho.
Nenhum dos dois estava sequer preocupado com o que o pai pensava, com o que o pai sentia. E eu pergunto a você agora: você está andando com Deus pelas coisas que Deus pode dar para você? Ou você, por acaso, já se preocupou em agradar o coração de Deus e saber o que é que Deus pensa, o que é que Deus acha, como que Deus sente? Isso é uma pergunta muito interessante. Você só está com Deus pelo que Ele pode te dar? Foi uma pergunta que eu me fiz ainda na minha adolescência. Se Deus chegasse assim e mandasse um anjo e falasse assim: olha, gente, mudei. Resolvi que esse negócio não vai ter mais céu nem inferno, tá ok? Então, não vai ter mais nada disso agora. Decidi que a vida acaba aqui mesmo. Viva aí como vocês quiserem viver. Eu te pergunto, você continuaria servindo a Deus da mesma maneira? Ou você só serve a Deus para não ir para o inferno? Ou uma frase que eu ouvi da minha avó que me foi muito pesada e até chocante, principalmente numa época nova ainda que eu era, mas assim me serviu de didática e foi muito boa. Quando ela disse o seguinte, ela usando uma expressão de Jó, ela disse assim: ainda que ele me mate, eu vou servi-lo para o resto da minha vida. Outra frase da minha avó: Deus não precisa responder mais nenhuma oração minha. O que Ele já fez por mim, eu estou em dívida com Ele para o resto da minha vida. Então, se eu orar e Ele não responder, Ele não me deve nada, eu vou servi-lo da mesma maneira. Para mim, isso é fé, isso é amor a Deus, isso é paixão por Deus, isso é amar a Deus acima de todas as coisas. É isso. Então, eu não aguento esse negócio desses crentes melindrosos que fica assim, falando que está chateado com Deus. Você quer me ver entornar o caldo? Desculpa aqui, mas assim, eu sou filho de paulista com baiano, então o sangue é baiano na veia. A hora que tem algumas coisas que algumas pessoas falam de Deus, que me ferve o sangue, fica assim, como é que um indivíduo pode falar um negócio desse? Gente que usa expressões muito comuns hoje em dia: ah, eu briguei com Deus. Que brigou com Deus? Quem é você, o indivíduo? Quem é você para brigar com Deus? Se enxerga. Se enxerga. Eu estou chateado com Deus. Como assim? Você é chateado com Ele. Ele te fez mal. Então, amamos o que Deus pode nos dar mais do que Ele mesmo? Queremos mais as coisas de Deus do que Deus? Queremos mais a herança dele do que ele pode e o que ele pode nos dar mais do que ele mesmo, como esses dois filhos? Queremos de fato servir e amar a Deus ou usar a Deus? Porque me parece que o Deus que está sendo apresentado hoje, e falo aqui com relação à igreja e muitas pregações, é que a gente vê um Deus que parece que é um garçom nosso, que está com alguma coisa assim, dizendo: pois não, senhor, pois não, madame, o que mais você deseja? Não é como se ele fosse o nosso grande servo. Então, esses filhos queriam as coisas de Deus, ou queriam as coisas do Pai, mas não se importavam nem um pouquinho com o sentimento e o coração do Pai. E é interessante que o nosso coração hoje precisa ser chocado com essa verdade. Porque se essa maldade existe em nós, nós precisamos chegar para Deus e falar: eu pequei contra os céus, contra ti. Então, dizer para Deus: eu quero me arrepender disso, de fato. Eu tenho usado a Deus e eu quero passar a servir a Deus. Segundo, estamos dispostos a amar a todas as pessoas a quem Deus ama? Mais uma aqui minha. Vamos lá. Eu gosto de provocar. E se chegasse no último dia, gente? E se? O Anésio está pregando. Não estou pregando nada, estou falando e se. Eu quero refletir, quero pensar. E se a gente chega no último dia e Deus fala: gente, quer saber uma coisa? Decidi salvar todo mundo. Todo mundo vai ser salvo, vai todo mundo para o céu. Minha pergunta para você é: você ficaria chateado com isso? Igual o filho mais velho dizendo: como assim?
Sim, eu servi a Deus a vida inteira, cantei meus hinos na igreja, dei o meu dízimo todas as vezes, andei. Agora esse povo, esse povão todo que estava lá nas baladas, vai entrar no mesmo céu que eu? Você é do tipo que acha que tem que ter uma classe VIP no céu, é isso? Você vai estar lá no céu, aí chega alguém e você fala, xiii, desceu o nível. É isso? É uma boa pergunta essa. A Nécia está dizendo que Deus vai salvar todos. Eu estou falando isso? Eu estou falando, vamos refletir. Eu estou querendo refletir no teu coração e no meu coração. Eu estou te dizendo se você ficaria chateado com Deus se algumas pessoas que você não gosta fossem para o céu. É, companheiro. Você está lá no céu, aí chega o seu ex. Nós somos maldosos. Eu acho que a gente é que inventou esse negócio de inferno. Porque a gente quer justiça da nossa maneira. Não é justiça que a gente quer vingança. E Deus fala, é minha vingança. Aliás, eu falo, aliás, e você? Eu vou te falar. Eu já tratei isso no meu coração antes de ministrar isso para você. Há muitos anos atrás, tratei isso no meu coração. Eu gostaria que todo mundo fosse para o céu. Eu quero isso. Mas por que você quer isso? Porque é o que Deus quer. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4. Está escrito nas Escrituras Sagradas. Deus deseja que todas as pessoas sejam salvas e cheguem ao conhecimento da verdade. Ah, você está dizendo então que vai ser todo mundo ser salvo, não importa como vive? Eu falei isso? Eu falei isso? Onde você ouviu isso? Tem que falar dessa maneira aqui com você. Fala, né, tá bom, você já falou isso, tá bom, mas hoje, no erro de interpretação de texto que a gente está hoje, nos nossos dias, né? As pessoas recortam e só querem ouvir o que querem ouvir. Eu estou te dizendo o seguinte, Deus deseja, eu também desejo. Eu estou dizendo que Deus quer, e eu também quero. Então a minha pergunta volta, estamos dispostos a amar todas as pessoas a quem Deus ama? Deixa eu jogar mais aberto, vai? Um pouquinho mais aberto aqui com você. Algumas pessoas, por uma opção homossexual, frequentam a nossa comunidade. E eu fui procurado por uma pessoa me dizendo o seguinte, Anésio, você vai deixar essas pessoas frequentarem aqui a nossa comunidade? Eu olhei para essa pessoa e confesso que eu olhei com muita piedade no coração. Eu falei, meu irmão, que coração é esse teu? Que coração é esse teu que você não consegue amar o próximo? Eu não entendi. Falei, não, eu estou querendo saber se eu sou obrigado a ficar do lado daquela pessoa. Falei, não, você não é obrigado, a porta está ali. Não é obrigado. Mas Deus ama a todos. Ama a todos. Eu, como sempre gosto de brincar, eu ainda levei na brincadeira, falei, cara, eu amo você, e você é palmeirense. Eu até briguei com ele, qual que é a diferença? É uma opção. Minha questão é amar ou não amar. Anésio, com isso você está dizendo o quê? Eu não estou dizendo nada, eu estou dizendo que nós temos que amar a todos. E eu estou te perguntando, você ama as pessoas seletivamente? Você ama as pessoas, ou você seleciona quem vai para o céu, quem não vai para o céu, de acordo com o que você pensa? Aliás, hoje em dia, eu achei um absurdo, hoje pela manhã, eu vi uma postagem de uma pessoa selecionando que quem é salvo ou não, né? Quem está no evangelho ou não, é quem vota num candidato ou não. Eu falei, que absurdo! E uma pessoa daqui da Carisma, e eu quase que postei e falei, você acabou de me mandar para o inferno? Que eu não voto no teu candidato?
Que coisa! Então, estamos dispostos a amar as pessoas acima das crenças? Estamos dispostos a amar as pessoas acima das opções e das religiões e outra coisa e parecido? Eu me lembro uma vez que eu estava conversando e fui almoçar junto com um líder de candomblé. E conversando com aquele homem, em nenhum momento tratei de divergências de fé e de crenças. E conversando com ele, falávamos sobre Jesus, inclusive ele, que conhecia muito bem a Jesus. E falamos sobre Jesus, e conversamos sobre Jesus, e falamos das questões, falamos dos 2 grandes mandamentos, amar o Senhor acima de todas as coisas, e o próximo como a si mesmo, que ele manjava até mais do que eu desse 2º mandamento. E então conversamos, depois de conversar bastante, quando estávamos indo embora, já estava dando abraço nele, fora do shopping center já no estacionamento, ele me falou o seguinte, ele falou, eu nunca fui tratado com tanta dignidade por um cristão como eu fui hoje. Ele falou, eu era completamente preconceituoso com relação a evangélicos. Agora, eu consegui ficar com meu coração aberto. Quase que eu falo para ele, não, mas eu não sou evangélico. Quase que eu falo isso. Né? Porque hoje eu tenho vergonha de ser evangélico, né? Então, eu quase que falo isso. Mas naquele tempo ainda não tinha tanta, não. Então, depois de algum tempo, voltamos a ter amizade, conversamos, passou a frequentar aqui a nossa comunidade. E o que eu vou lhes falar não é porque ele mudou de opção ou de religião que eu estou falando isso, mas só para você ver a continuidade da história, nós batizamos esse rapaz aqui na nossa comunidade. Ele serve o Senhor de todo o coração e frequenta essa comunidade hoje. Agora, não é porque ele mudou de religião que eu estou falando isso. Eu estou dizendo que se nós estamos dispostos a amar a todos da mesma maneira como Deus ama. Hoje parece que a gente é seletivo. Então, você vai amar alguém, você começa com as perguntas. Primeiro, qual a sua opção sexual? Segundo, você vai votar em quem? Né? Terceiro, já está assim, que time você torce? Então, a gente está colocando condições para amar, e eu não vejo o Pai agindo dessa maneira. Tem gente que ainda diz, não, Deus é amor, mas Deus também é, só que você tem que falar com esse tom de voz, também é justiça. Tem que falar dessa maneira, senão não vai. Mas, querido, justiça é quando Deus se coloca do lado do mais fraco, e não tem nada a ver com mandar alguém para o inferno. Nada a ver. Então, tem gente que fica na bronca de que Deus vai salvar outros. Se você é assim, meu querido, Jesus foi até você agora, do lado de fora da festa, dizendo para você, vamos entrar? Vamos entrar e abraçar todos e amar todos? Terceiro, uma pergunta para refletirmos. Que amor é esse? Que Deus é esse que nos ama desse jeito? Você se afasta de Deus, enfia o pé na jaca, como o filho pródigo, destrói áreas da sua vida e quando volta para Deus, Ele ainda está de braços abertos para você. Que amor é esse? É no Salmo 23 que diz assim, eu sei que a tua bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Vamos falar juntos esse Salmo? Diga junto comigo, vamos lá. Sei que a tua bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Pode notar que na minha leitura eu destaquei o sei. Meu querido, eu confesso para vocês que uma das revelações mais importantes que eu carrego na minha vida, e eu procuro tê-la como um grande tesouro na minha vida, é a revelação da bondade de Deus sobre a minha vida. Eu sei que Ele me ama. Eu sei que Deus é bom para mim. Na escola dominical me ensinaram isso. Deus é bom para mim, Deus é bom para mim. Alguém mais conhece? Feliz eu sou, cantando eu vou, Deus é bom para mim. Pronto, amém. Eu cantei tanto isso que eu acreditei. Aí você fala, né, você sempre foi bonzinho. Bonzinho nada, é o bicho ruim que eu era. Eu era bicho ruim.
Numa briga com meu irmão, eu quis pegar um negócio, sentar na cabeça dele para rachar a cabeça dele. Eu era bicho ruim. Mas Deus amou esse bicho ruim aqui. Eu sei que Ele é bom para todos, é verdade. Mas mais ainda importante é eu saber que Ele é bom para mim. Que Ele me ama. Eu sei que Deus me ama. Vamos falar juntos? Eu sei que Deus me ama. Segundo, eu sei que Deus tem compaixão de mim. Compaixão. Sentir junto. Compaixão é isso, é sentir o que o outro sente. Compaixão pode ser descrito como aquela compreensão do estado emocional da outra pessoa. Eu quero aliviar o sentimento daquela pessoa, eu quero fazer alguma coisa, não tem nada que eu possa fazer, mas é a minha gentileza de sofrer junto com aquele que está sofrendo. Isso é compaixão. Se alegrar com o que se alegra, chorar com o que chora, entender o coração do outro, isso é compaixão, é eu sentir o que você sente. Deus tem compaixão de mim. Agora sim, podemos dizer juntos, vamos lá? Eu sei que Deus tem compaixão de mim. Terceira coisa, e eu quero que você já comece falando junto comigo aqui agora, eu sei que Deus compreende o que eu sei e sente o que eu sinto. Perdão, está aí o texto, vamos lá. Eu sei que Deus compreende e sente o que eu sinto. É o mesmo que dizer que Deus tem compaixão de mim. Que coisa linda, Deus me entende. Na verdade, eu acho que eu deveria ter feito essa frase diferente. Eu deveria ter falado mais simples assim. Eu sei que Deus me entende. Ele vê o que tem lá dentro, ele escaneia, faz uma leitura perfeita dos meus sentimentos e ainda consegue colocar os sentimentos dele dentro do meu. Ele faz isso comigo, faz com você e ele é bom. Mais um. Eu sei que Deus tem misericórdia de mim. Vamos falar juntos? Eu sei que Deus tem misericórdia de mim. O que é isso? É dizer o seguinte, que Deus continua bom, mesmo quando você não merece. Bondade é dar o que a pessoa merece. Misericórdia é dar até o que ela não merece. E cá entre nós, nenhum de nós aqui, se a gente vier de novo com aquela conversa de céu, nenhum de nós merecia ir para lá. Nenhum. Seja honesto. Olha no espelho. Reconheça seus erros. Reconheça o coração duro que você já tem ou teve. E olhe e fala, foi pela graça de Deus. Como diz um cântico antigo de Asaf Borba, ele fala assim, que chegando lá no céu, ele vai perguntar, vai falar para os irmãos, foi pela graça de Jesus que eu venci e cheguei aqui. Foi graça, puramente a graça. Amém? Última coisa que eu quero te falar, peço que você fique em pé comigo, por favor. Você fala, mas foi eu que errei. Olha, talvez você seja daquelas pessoas que esteja ainda presa num erro do passado. Talvez você olhe para você e fale, eu não devia ter feito o que eu fiz. Por que eu não resisti? Que burrada. A última que eu quero te falar, eu sei que Deus aceita o meu arrependimento. Vamos falar juntos? Eu sei que Deus aceita o meu arrependimento. O último texto que eu quero ler com vocês, acompanhe essa leitura comigo nas telas. Lamentações de Jeremias diz assim, todavia lembro-me também do que me pode dar esperança. Graças ao grande amor do Senhor é que não somos consumidos. Pois suas misericórdias são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor. Portanto, nele porei a minha esperança. O Senhor é bom para com aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação do Senhor. Amém?
Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. Que o Senhor nos leve a sempre refletir isso. Que Deus tire de nós esse coração duro, de pedra, peludo, né? E nos dê um coração tenro, macio, suave, disposto a amar a todos e a todas, disposto a perdoar a todos e a todas, disposto a, se alguém bater numa face, vira outra. Vão te forçar alguma coisa? Anda 2 milhas, não tem problema. Vamos amar e continuar amando. A pregação do cristianismo não pode mudar. A pregação de Jesus não muda de acordo com as nossas opções. Nós servimos a Ele em primeiro lugar acima de todas as outras coisas. Acima de Jesus não existe nada. Então, vamos seguir a Jesus de todo o nosso coração. Vamos representá-lo aqui na terra como um povo que ama e um povo também que reconhece seus próprios erros. Amém? Eu queria terminar dando as mãos e orando mais uma vez. Mais uma vez. Você já sabe o nome do irmão do teu lado? Fala o seu, se você não sabe, fala o seu. Aquela comunhão gostosa. Porque eu vou te pedir para você ser um parceiro de oração dele e dela nessa semana, pode ser? Vamos orar uns pelos outros, porque aqui nós estamos todos no mesmo barco, tá? Desculpa a palavra forte, mas nós somos todos uns desgraçados sem a graça de Deus. Né? Porque desgraça é sem graça. Então nós somos desgraçados sem a graça de Deus. É só pela graça. Se é só pela graça, ninguém aqui merece nada. Se ninguém merece nada, baixa a bola de todo mundo. Tá bom? Vamos ser humildes e mansos, e assim se serve o Senhor. Oremos. Senhor, é no nome de Jesus que eu oro por cada um de nós aqui. Precisamos da Tua graça, precisamos do Teu perdão, precisamos do Teu amor, precisamos que o Senhor compreenda e perdoe os nossos erros, pecados, falhas e o nosso coração duro. Oramos para que o Senhor nos transforme a cada dia, levando-nos a crescer ainda mais, para nos parecermos cada vez mais com o Senhor. Em nome de Jesus te pedimos isso. Amém, amém e amém. Graça, paz e misericórdia seja na vida de cada um de vocês. Deus te abençoe, meu irmão. Em nome de Jesus.